Aqui estão 20 falhas desastrosas que foram gravadas pelas câmeras. Número 20. Ani Village é uma comunidade modesta no estado indiano de Himachal Pradesh. No dia 24 de agosto de 2023, seus habitantes apenas assistiram, aterrorizados, enquanto um deslizamento de terra quase aniquilava a cidade por completo. A vila, edificada na base de uma montanha com um longo histórico de desmoronamentos, talvez seja parte de um amplo complexo de deslizamentos. Se isso for verdade, acredita-se que a encosta inferior seja naturalmente instável. Talvez devessem ter ponderado isso antes de construir sob uma montanha tão perigosa, evitando assim esta quase catástrofe. Felizmente, os moradores notaram fissuras e, nas semanas antes do deslizamento, o local já estava desocupado quando a montanha finalmente cedeu. Número 19. Madhya Pradesh é o segundo estado mais vasto da Índia em termos de área territorial e o quinto em população, abrigando cerca de 72 milhões de pessoas, 97% delas com acesso à eletricidade. Isso significa que o Departamento de Energia tem o desafio de gerar uma quantidade significativa de energia, e qualquer problema pode ser devastador. No dia 4 de setembro de 2020, uma equipe de demolição se dirigiu ao centro ferroviário da zona oeste de Madhya Pradesh. Claramente algo não saiu como planejado. Eles estavam tentando demolir uma grande laje de pedra próxima à ferrovia e, num olhar mais atento, é possível ver um enorme pedaço de pedra lançado pelo ar, danificando a torre de transmissão aérea. Por sorte, ninguém se feriu na explosão mal-sucedida. Um representante da ferrovia afirmou que medidas preventivas adicionais seriam adotadas no futuro. Esse parece ser o típico discurso corporativo. Número 18. Volgogrado, na Rússia, é uma cidade significativa às margens do rio Volga, situada a aproximadamente 600 milhas ao sul de Moscou. Esta metrópole é o lar de cerca de 1 milhão de habitantes. Muitos ainda a recordam pelo seu nome anterior, Stalingrado, famosa por ser o cenário de uma das batalhas mais grandiosas da história militar durante a Segunda Guerra Mundial. Após o falecimento de Stalin, a cidade foi renomeada para Volgogrado, que significa Cidade do Volga. No dia 10 de agosto de 2020, um incêndio devastador irrompeu em um posto de gasolina local. Equipes de emergência chegaram pouco depois do meio-dia para combater as chamas, mas logo perceberam que o fogo era incontrolável. Sua única opção era evacuar a área e assistir, impotentes, enquanto o local era consumido pelas chamas. O incidente trouxe à memória das pessoas a famosa batalha ocorrida na cidade. Acredita-se que o incêndio tenha começado devido a uma faísca de eletricidade estática, que acendeu o combustível fluindo de um caminhão-tanque para um reservatório subterrâneo. Como se pode imaginar, havia uma quantidade significativa de gasolina acumulada, pronta para explodir. O fogo se alastrou por 10 mil pés quadrados e foram necessários mais de 70 bombeiros, auxiliados por um robô especializado no combate a incêndios, para finalmente conseguir controlar a situação. Número 17. Os deslizamentos de terra não são os únicos desastres naturais que preocupam o sudeste da Ásia. A água pode causar estragos de outro. Número 16. Varese, na Itália, é uma charmosa cidade situada próxima à fronteira com a Suíça. Ela abriga aproximadamente 880 mil habitantes e foi palco de um episódio que marcaria para sempre um grupo de trabalhadores da construção civil. Desde então, eles nunca mais olharão para guindastes da mesma forma. No dia 9 de maio de 2017, um imenso guindaste sobre esteiras foi posicionado no pátio ferroviário Arques Estábil. O equipamento estava erguendo uma grande seção de um novo viaduto, mas a peça de concreto da ponte jamais foi colocada em seu lugar. Isso porque o guindaste tombou, originando um vídeo que rapidamente se tornou viral. Por sorte, ninguém ficou ferido no acidente. O protagonista deste vídeo é o operador do guindaste, que teve uma fuga dramática. Ele caiu de uma altura de mais de 3 metros da cabine e correu para salvar sua vida enquanto o guindaste desmoronava atrás dele. Imagine o susto e a intensidade do estrondo estando tão próximo ao incidente. Posteriormente, uma investigação revelou que o problema estava no guindaste em si, e não na operação, o que sem dúvida foi um alívio para o operador. Ele pode ter sobrevivido, mas certamente estava preocupado com a possibilidade de perder seu trabalho. Número 15. Hala Airlines é uma companhia aérea somali com sede em Nairobi, no Quênia.
iniciou suas operações no ano de 2016, oferecendo voos para diversos destinos tanto na Somália quanto no Quênia. No dia 11 de julho de 2023, um voo que parecia rotineiro acabou em um episódio dramático. Câmeras de monitoramento interno capturaram todo o acontecimento. Um pequeno avião, transportando 30 passageiros e 4 tripulantes, aterrissou na pista em Mogadíscio, capital da Somália. Tudo indicava ser um pouso comum, até que algo terrivelmente errado aconteceu. A aeronave saiu da pista e colidiu com uma cerca reforçada. A cabine foi severamente danificada e ambas as hélices foram destruídas. Por um verdadeiro milagre, apenas 2 passageiros sofreram ferimentos leves durante o acidente. As investigações iniciais apontaram que o cisalhamento do vento foi responsável pelo desvio da aeronave da pista. O relatório indicou que nosso piloto, de nacionalidade tanzaniana, perdeu o controle por conta dos ventos fortes, resultando em uma falha no trem de pouso principal esquerdo, o que explica o desvio abrupto para a esquerda do avião. Número 14. A barragem de Bakra Nangal é uma impressionante barragem de gravidade de concreto situada no rio Sutlej, no norte da Índia. Seu reservatório, conhecido localmente como Goen Saga, comporta até 9,34 bilhões de metros cúbicos de água. Isso a coloca como o terceiro maior reservatório da Índia em termos de capacidade de armazenamento de água. Com o passar dos anos, a barragem de Bakra se tornou um destino turístico bastante procurado em Himachal Pradesh. O primeiro-ministro da Índia chegou a chamá-la de o novo templo da Índia ressurgente, em 1963. Felizmente, não havia turistas por perto quando um gigantesco deslizamento de terra ocorreu próximo à entrada. As únicas pessoas presentes eram 2 seguranças, que precisaram correr para salvar suas vidas. Estes guardas notaram inicialmente pequenas pedras caindo da colina. Ambos, sendo nativos de uma região da Índia suscetível a deslizamentos, logo perceberam o perigo. Eles deixaram o local momentos antes de a montanha desabar, destruindo completamente seu posto de guarda. De acordo com o Serviço Geológico da Índia, 22 áreas ao redor da borda do reservatório de Bakura são propensas a deslizamentos de terra. Eles apontam que escavações não planejadas de colinas e encostas em certos locais estão causando instabilidades na região. O reservatório também carrega algumas vibrações negativas, por assim dizer. Para enchê-lo, foi necessário submergir cerca de 371 pequenas aldeias. 50 anos após sua conclusão, algumas ainda aguardam uma compensação justa. Por exemplo, a família de um morador doou quase 15 acres de terra para o projeto e até hoje não recebeu o que lhe é devido. Número 13. No dia 6 de abril de 2018, uma grande multidão se aglomerou na costa de Vingborg, na Dinamarca. Esta antiga cidade das fadas, lar de cerca de 12 mil pessoas, estava se preparando para expandir, mas antes precisavam demolir um silo de 36 anos. Após 6 meses de planejamento meticuloso, estava tudo pronto para acionar o botão. No entanto, como bem sabemos, nem sempre as coisas saem como planejado. A multidão assistiu, chocada, enquanto a torre de 170 pés tombava na direção oposta à planejada. Ao invés de cair na zona de segurança prevista, a torre desabou sobre o centro cultural local. Este prédio abrigava os escritórios administrativos, a biblioteca de Vingborg e uma escola de música. Felizmente, não havia ninguém dentro do prédio no momento do colapso. Bombeiros voluntários trabalharam durante a noite para limpar os escombros. Milagrosamente, o edifício não sofreu muitos danos internos. Livros e papéis ficaram cobertos de poeira, mas nada que um pouco de cuidado não pudesse resolver. A causa exata do desvio do silo na direção errada não foi determinada com clareza. As autoridades dinamarquesas investigaram o incidente, mas nunca divulgaram uma conclusão definitiva. Há quem diga que foi apenas azar. Número 12. A barragem de Oroville, situada a leste de Oroville, Califórnia, nas encostas da Sierra Nevada, é uma barragem de aterro de Earthville com 770 pés de altura, sendo a mais alta dos Estados Unidos. Os 3 objetivos principais de Oroville são o fornecimento de água, geração de energia hidrelétrica e controle de inundações, que foram severamente testados em fevereiro de 2017. Para a Califórnia, o primeiro semestre de 2017 foi marcado por inundações recordes. O norte da Califórnia enfrentou seu clima mais chuvoso em quase um século e os danos foram enormes. As estimativas de prejuízos ultrapassaram 1 bilhão e 550 milhões de dólares.
A inundação foi tão intensa que corroeu o vertedouro principal da barragem de Oroville, resultando na evacuação de 188 mil pessoas. Os operadores da barragem notaram uma enorme cratera na metade do vertedouro principal, onde o concreto havia erodido, permitindo a fuga da água. O Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia pensou ter controlado o problema ao interromper o fluxo de água pelo vertedouro danificado para avaliar os estragos. Enquanto os níveis de água no lago Oroville continuavam a subir, eles se viram diante de uma escolha difícil: reabrir o vertedouro danificado, arriscando mais danos, ou deixar os níveis de água do lago subirem e testar o vertedouro de emergência, que estava inativo. Optaram pela segunda opção, e no dia 11 de fevereiro, o vertedouro de emergência foi usado pela primeira vez desde 1968. O problema era que eles não conseguiam controlar o fluxo de água sem abrir o vertedouro principal, e um excesso de água poderia inundar as comunidades rio abaixo. Assim, em 12 de fevereiro, a ordem de evacuação foi emitida para a bacia do rio Feather. 24 horas depois, aproximadamente 188 mil pessoas haviam deixado a área. Felizmente, água suficiente transbordou para baixar os níveis no lago Oroville, permitindo manter o vertedouro principal fechado até que pudessem inspecionar e consertar os danos. O DWR fez planos para manter os níveis de água no lago Oroville mais baixos do que antes, na esperança de evitar uma repetição desse evento, mas isso depende da natureza. Número 11. Springfield, uma pequena cidade situada entre Dayton e Columbus, em Ohio, está localizada ao longo do rio Mad. Lá encontram-se as ruínas de uma usina abandonada de 90 anos. A usina Mad River foi inaugurada em outubro de 1927 e, em 2010, começaram a demoli-la. A demolição transcorria sem problemas até novembro, quando as equipes foram encarregadas de derrubar uma chaminé de fumaça de 275 pés. Eles prepararam a estrutura com explosivos e cortaram parte da lateral da torre, que deveria cair para o leste em uma clareira. Infelizmente, a torre tinha outros planos e caiu para o sudeste, destruindo um edifício repleto de geradores de reserva e derrubando duas linhas de energia de 12.000 volts, criando uma situação extremamente perigosa. A queda inesperada da torre causou um apagão em uma área significativa, afetando cerca de 4.000 pessoas em Springfield. A empresa responsável pelas linhas de energia, First Energy, relatou que a demolição mal executada resultou em perdas de 19 milhões de dólares. Eles entraram com uma ação por danos e chegaram a um acordo antes do julgamento. Número 10. Em vez de estados ou províncias, a Colômbia é dividida em 32 departamentos. O departamento de Antioquia é o sexto maior do país, e embora grande parte de seu território seja composta por montanhas e vales, é lá que se localiza a capital colombiana de Medellín, estendendo-se até um paraíso tropical na costa do Caribe. No dia 12 de março de 2023, um grupo de trabalhadores da construção civil começou a ouvir sons de estalos vindos de um muro de contenção. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que algo assim ocorreu com a mesma equipe no mesmo local. Eles sabiam que um deslizamento de terra estava prestes a acontecer, então se afastaram e observaram, desolados, o colapso do trabalho que haviam realizado. Esse muro de contenção fazia parte do projeto Pacifica One, cujo objetivo era construir uma estrada ligando o município de Bolombolo a Medellín e ao resto do sudoeste de Antioquia. Ironia do destino, os muros de contenção são projetados justamente para prevenir tais deslizamentos. São estruturas geotécnicas destinadas a fortalecer o solo e aumentar sua capacidade de suporte de carga. Quem realizou os testes de solo neste muro deve ter sido novato na área, ou então muito ineficiente no trabalho, especialmente considerando que isso aparentemente ocorreu 2 vezes. ¡Ay, Padre Celestial! ¡Ay, Dios mío! Pero que hay no que estamos ahí. ¡Ay, marica, lo que nos... ¡Ay, Jehová, bendito Señor! ¡Vea! ¡Ay, marica! ¡Gran gonorrea, huevón! Número 9. Bangalore, na Índia, é a capital e a maior cidade do estado de Karnataka, no sul. Com uma população de cerca de 8 milhões de habitantes, é a terceira cidade mais populosa do país. Bangalore é conhecida por seu clima agradável durante todo o ano, graças à sua localização, aproximadamente 3.000 pés acima do nível do mar no Planalto Deccan. Seus parques e espaços verdes lhe renderam o apelido de Cidade-Jardim. No entanto, essa vegetação luxuriante esconde um sério problema de desmoronamentos de edifícios,
especialmente durante a estação das chuvas, quando a água corrói as fundações mal construídas, causando rachaduras, inclinações e falhas estruturais. No dia 27 de setembro de 2021, 40 pessoas escaparam por pouco de um edifício prestes a colapsar. Os moradores foram evacuados bem antes da queda do prédio. Entretanto, havia 40 trabalhadores dentro do edifício tentando evitar seu desabamento. Todos tiveram que correr para salvar suas vidas quando a estrutura atingiu o ponto de não retorno. Parece que as autoridades locais previram esse colapso. Em 2019, um comitê identificou 185 edifícios em risco de colapso e os marcou para demolição, mas apenas 10 deles foram efetivamente demolidos. Segundo o governo, as fortes chuvas danificaram outras 2.500 residências, estando elas à beira do colapso ou não. Isso permanece incerto. Número 8. Muzaffarnagar é uma pequena cidade no estado indiano de Uttar Pradesh. Localizada em uma região altamente fértil, está entre as cidades mais desenvolvidas e prósperas do estado. Isso significa que há recursos disponíveis para investir na substituição de infraestrutura antiga, como pontes decadentes. No dia 26 de setembro de 2022, uma equipe de demolição foi designada para remover uma ponte em ruínas. Eles conduziram uma escavadeira até o centro da ponte e começaram o trabalho. Parece, no entanto, que o plano precisava de uma revisão mais cuidadosa. O que aconteceu a seguir provavelmente não deveria ter surpreendido ninguém. Relatos indicam que o motorista da escavadeira foi resgatado mais tarde. A ponte, com mais de 100 anos, fazia parte de um projeto mais amplo para alargar a rodovia ao longo do canal. Tecnicamente, era um trabalho necessário. Agora resta apenas resgatar a escavadeira da água. Número 7. Rio Branco, no Brasil, é uma grande cidade situada no vale do Rio Acre, abrigando cerca de 419 mil habitantes, e também um descuidado motorista de caminhão. Ele teve um início de ano bastante intenso no dia 21 de janeiro de 2020. Um helicóptero da polícia estava se preparando para decolar de um ponto estratégico no centro da cidade, o que lhe permitiria patrulhar toda a área rapidamente. Infelizmente, essa missão de patrulha nunca aconteceu, pois o motorista do caminhão ignorou todos os sinais da polícia e dirigiu diretamente para as hélices giratórias do helicóptero. Havia 5 pessoas dentro do helicóptero e 3 dentro do caminhão no momento da colisão. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido. O caminhão, um veículo governamental, era utilizado para o transporte de resíduos de um hospital local. Ninguém conseguiu explicar por que o motorista se aproximou tanto do helicóptero. Esse tipo de patrulha aérea é comum em Rio Branco, com pousos ocorrendo em diversos pontos da cidade. A polícia sempre toma precauções para garantir a segurança, com sinalização adequada, barreiras e pessoas posicionadas ao redor. Este incidente é um lembrete de que, por mais que se tente, nem sempre é possível prevenir a imprudência. Número 6. Um dinamômetro, ou dino para abreviar, é uma ferramenta essencial para medir o torque e as rotações por minuto de um motor. É assim que se calcula a potência de um carro. A fórmula para isso é que a potência é igual ao torque vezes as rotações por minuto, dividido por 5.252. Os aficionados por caminhões adoram testar os limites de seus veículos, e todos os anos, a cidade de Ogden, em Utah, cedia um evento para descobrir qual caminhão pode gerar mais potência. Os motoristas conectam seus veículos a um dino e empurram seus motores ao extremo. No dia 20 de setembro de 2020, um dos motoristas foi um pouco além do limite. Sean e seu caminhão, apelidado de Master Shredder, já haviam alcançado 2.920 cavalos de potência e mais de 4.000 de torque, mas ele queria ir além. Convencido de que o velho Shredder aguentaria, Sean teve sorte ao escapar da bola de fogo, resultante apenas com alguns hematomas e pequenas queimaduras. A equipe agiu rapidamente para extinguir o fogo antes que se espalhasse pelo evento. O recorde de maior potência, no entanto, pertence a um motor de 26 metros de comprimento, sendo o maior motor de combustão interna já fabricado. Ele produz impressionantes 17.390 cavalos de potência e é utilizado no Emma Merck, um dos maiores navios porta-contêineres de todos os tempos,
que atinge uma velocidade máxima de aproximadamente 25,5 nós ou 46 km por hora. Número 5. MPH-Spin é uma pequena cidade localizada no oeste da Polônia, às margens do rio Orba. No dia 14 de janeiro de 2020, um motorista de caminhão da região aprendeu uma lição importante sobre os limites de velocidade. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que ele, transportando uma escavadeira na carroceria do caminhão, faz uma curva em alta velocidade e não consegue parar a tempo para um trem que se aproximava. Um trem de alta velocidade passa velozmente e colide com a parte traseira do caminhão. Contudo, um vídeo capturado de um ângulo diferente revela a história completa e a perspectiva do acidente. O motorista se aproximou da passagem de nível muito rapidamente e é evidente que ele freou ao ver a forma como a cabine do caminhão se inclinou para frente. Com o caminhão sendo demasiado pesado para parar a tempo, o homem teve que tomar uma decisão crítica: parar e arriscar que a cabine caísse nos trilhos ou tentar escapar do trem. Ele optou pela segunda opção, mas o trem acabou colidindo com o caminhão, fazendo-o girar 90 graus. Das 150 pessoas a bordo, apenas 4 ficaram feridas, incluindo 2 operadores de trem. O motorista do caminhão saiu ileso do acidente, embora seu caminhão tenha sido completamente destruído. Número 4. A cidade de Minneapolis já foi o lar do Hubert H. Humphrey Metrodome, um vasto estádio que serviu como sede do Minnesota Vikings por mais de 30 anos. Dizemos já foi porque em meados de dezembro de 2013, um desastre atingiu o local. Tudo começou quando uma forte nevasca atingiu a cidade durante a noite. À medida que a tempestade se intensificava, o telhado do Metrodome começou a ceder sob o peso da neve. A administração da instalação tentou sem sucesso remover a neve do telhado. Na manhã de domingo, o telhado chegou ao seu ponto de ruptura. Por sorte, câmeras de segurança instaladas dentro do estádio capturaram todo o desastre conforme acontecia. Os primeiros sinais da destruição iminente foram a neve vazando pelo telhado. Poucos momentos depois, toda a estrutura cedeu, despejando milhares de quilos de neve sobre o campo abaixo. De outro ângulo, é possível ver o telhado afundando lentamente. Em questão de 1 minuto, pequenas rasgaduras permitiram a entrada de neve, enquanto as luzes e os andaimes apenas aumentavam o peso insustentável do telhado. No final do vídeo, a estrutura estava quase tocando o campo. A causa do colapso foi uma combinação de fatores, incluindo a idade do telhado e o peso da neve. O telhado inflável, feito de um tecido de fibra de vidro revestido com Teflon, tornou-se quebradiço com o tempo. A tempestade trouxe 71 polegadas de neve para a área de Minneapolis, colocando uma pressão enorme sobre o telhado. O Metrodome foi finalmente demolido em 2014 e uma nova arena foi construída no lugar, desta vez com um telhado muito mais resistente. Número 3. Localizada no coração do Cazaquistão, Karaganda é uma cidade marcada por riquezas e uma história complexa. Embora fosse famosa pela sua indústria de mineração de carvão, a cidade passou por transformações significativas nas últimas décadas. O rápido crescimento populacional resultou em um frenesi de construções. No entanto, nem todas as estruturas construídas atendiam todos os padrões de segurança esperados. No dia 6 de abril de 2012, um desses edifícios recém-construídos desabou repentinamente. À primeira vista, a cena do colapso poderia ser facilmente confundida com uma renderização CGI. Relatórios indicam que, nos dias anteriores ao desastre, o edifício já apresentava uma inclinação perigosa, o que permitiu tempo suficiente para que todos os 111 residentes evacuassem o local. Milagrosamente, não houve feridos nesse incidente. Número 2. O rio Hangu é uma hidrovia de 70 metros que corta o centro de Xangai, na China. Suas águas se estendem por uma largura de mais de 1.300 pés e alcançam profundidades de até 30 pés em certas áreas. Para muitos moradores locais, o rio é uma rota de transporte essencial e proporciona um cenário panorâmico para os deslocamentos diários. Além disso, o rio é cenário de passeios luxuosos de iate, oferecendo a todos residentes e visitantes a oportunidade de explorar a cidade de uma perspectiva única. Na noite do dia 7 de agosto de 2021, o que era para ser um cruzeiro idílico em um desses iates se transformou em um episódio angustiante. 11 transeuntes estavam a bordo do navio quando ele inesperadamente pegou fogo. Câmeras de segurança registraram socorristas agindo rapidamente para resgatar as pessoas do iate.
Pode-se apenas imaginar o pânico vivido pelos passageiros ao serem retirados às pressas. Um indivíduo quase caiu no mar enquanto o navio era consumido pelas chamas. Lu Jin-jun, um oficial da patrulha marítima, descreveu a cena ao se aproximar do iate em chamas. Uma espessa nuvem de fumaça preta e passageiros com coletes salva-vidas na água. O corpo de bombeiros agiu prontamente para controlar o incêndio assim que chegou ao local. Apesar do barco ter sido completamente destruído, todos os envolvidos saíram ilesos do incidente. Número 1. A cidade de Bangalore, capital do estado indiano de Karnataka, ganhou destaque em 2001 quando pesquisadores descobriram artefatos da Idade da Pedra nos arredores da cidade, sugerindo que a área já era habitada por humanos por volta de 4000 a.C. A cidade tem sido um ponto de crescimento constante desde então. Em 2017, Bangalore estava em processo de expansão. Um antigo teatro foi demolido e começaram a escavar um buraco de 25 metros para as fundações de um novo empreendimento. No dia 28 de julho de 2020, um morador local notou rachaduras se formando em um prédio de 3 andares próximo ao grande buraco. O inevitável aconteceu: o edifício desabou no buraco. Diferentes ângulos capturaram o momento em que o prédio caiu, gerando faíscas no térreo e enviando uma enorme nuvem de poeira para o ar. Um ângulo mais próximo mostrou o solo cedendo sob o prédio. Felizmente, não havia ninguém dentro do prédio no momento do colapso, já que o corpo de bombeiros havia evacuado todos antes da queda. Não havia muito que pudessem fazer para salvar a estrutura, já que entrar no local era arriscado. A culpa pelo desastre recaiu sobre o desenvolvedor, devido ao mau planejamento do projeto. Eles provavelmente tiveram que compensar os danos causados. Na próxima vez, talvez tenham mais cautela ao escavar um buraco enorme em uma área densamente povoada. Bem, agora vamos conferir algumas falhas aéreas catastróficas. Queda do SC-17 no Alasca. As manobras excessivamente agressivas e a confiança excessiva de um piloto foram responsabilizadas em uma investigação quando os militares divulgaram um vídeo mostrando os momentos antes do SC-17 cair em julho no Alasca. Colisão de aviões no show aéreo do Texas. No show aéreo do Texas, em 2022, 2 aviões vintage da Segunda Guerra Mundial colidiram e ninguém sabe o motivo. Queda dos Sukhoi Su-25 na Crimeia. O clipe curto mostra 2 Sukhoi Su-25. Cada um 63 milhões de reais. Os Su-25 estavam decolando do território ucraniano anexado da Crimeia. Quando os jatos russos decolam, ambos se inclinam para a esquerda, e de repente um dos jatos cai do céu, batendo no chão em uma enorme explosão. Imagens dramáticas capturam o momento em que um jato de combate russo cai na terra em uma enorme bola de fogo, momentos após a decolagem, enviando nuvens de fumaça negra para o céu. Avião colide com carro na água. Um avião colide com um carro com água. Meu Deus! Um engraçado dança do avião. Um avião de transporte da Força Aérea da Argélia, 276, caiu logo após a decolagem, resultando na morte de todas as 257 pessoas a bordo. O acidente foi atribuído a uma combinação de fatores, incluindo sobrecarga e treinamento insuficiente. Queda do Fokker Hunter em Brighton. Em 22 de agosto de 2015, um jato de combate Fokker Hunter da década de 1950 caiu enquanto realizava um looping em um show aéreo em Brighton, no sudeste da Inglaterra. Santo Deus! Um vídeo dramático captura o momento em que um sistema de míssil superficiar russo dispara contra si mesmo em um mau funcionamento bizarro. Nas imagens, o míssil pode ser visto disparando para o céu antes de virar no ar e voltar para o local de onde veio, causando uma enorme explosão. Pouso de emergência no rio Hudson. Em 2015, quando o voo 549 da US Airways perdeu potência nos motores momentos após deixar o aeroporto de LaGuardia, havia apenas uma opção: um pouso de emergência no rio Hudson. Dificuldade de pouso do avião espião. O avião espião U-2 é realmente difícil de pousar. Capaz de voar a 70 mil pés ou 21 quilômetros de altura, o avião é uma maravilha tecnológica, mas não é tão bom em pousar. Rodas temporárias ajudam o avião a decolar, mas são deixadas para trás quando o avião sai da pista. Isso deixa o avião com apenas 2 conjuntos de rodas, alinhadas como uma bicicleta. A enorme envergadura das asas torna muito difícil o controle, o que resulta em um processo de pouso muito complicado. Desastre aéreo do voo American Airlines 191. O voo American Airlines 191
foi um trágico acidente de aviação que ocorreu em 25 de maio de 1979. Envolvia uma aeronave McDonnell Douglas DC-10 operando um voo programado do Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, para o Aeroporto Internacional de Los Angeles. A perda de controle hidráulico tornou extremamente desafiador para os pilotos manter o controle da aeronave. Apesar dos seus esforços, o DC-10 rolou para a esquerda e caiu em um campo aberto perto do aeroporto, momentos após a decolagem. É o pior desastre aéreo da história dos Estados Unidos. Queda do F-35 no Mediterrâneo. O vídeo vazado mostra o jato de combate F-35. 67 milhões de reais acelerando na rampa do convés do HMS Queen Elizabeth. Ele caiu no Mediterrâneo, nunca conseguindo decolar. Pouso perigoso em Skiathos. Este avião pousando no aeroporto de Skiathos, na Grécia, se aproximando muito baixo. Este é um Airbus A32neo. Paraglider em apuros na Espanha. A Espanha está situada na Península Ibérica, fazendo fronteira com Portugal a oeste e a França a nordeste. É cercada pelo Oceano Atlântico a noroeste e pelo Mar Mediterrâneo a leste e sul. No alto da pitoresca paisagem do campo espanhol, um paraglider chamado Alex embarcou em uma aventura emocionante nos céus. Com o vento sob suas asas e o sol no rosto, ele voava graciosamente, sentindo uma sensação de euforia e liberdade que apenas voar poderia proporcionar. Mal sabia ele que aquele dia se tornaria um verdadeiro teste de coragem e resiliência. Desafio com pouso de paraglider. Enquanto Alex planava pelo ar, maravilhado com as vistas deslumbrantes abaixo, ele notou uma mudança sutil na sensação de seu paraglider. O pânico começou a subir dentro dele quando percebeu que algo estava errado com seu paraquedas. Freneticamente puxando as cordas, ele tentou desesperadamente abri-lo. Mas, para seu horror, o paraquedas permaneceu teimosamente fechado. Ele procurou um local seguro para pousar, mas o terreno abaixo era um mosaico de florestas e áreas rochosas. Apesar da dor, Alex permaneceu consciente e sabia que sua aprovação ainda não havia terminado. Com determinação no coração, ele decidiu mirar em um campo aberto que avistou à distância. O solo se aproximou rapidamente e o impacto foi forte, sacudindo seu corpo inteiro. Como um milagre, ele escapou da morte. Bendito seja. Deslizamento de rochas na China. Um carro viajando por uma estrada de montanha na China quase foi empurrado para um rio durante um deslizamento de rochas súbito. Imagens de uma câmera de painel mostram um Toyota SUV branco viajando lentamente pelo caminho estreito antes de parar em frente a algumas pedras soltas caindo de uma colina à beira da estrada. De repente, o fluxo de pedras se transformou em um deslizamento de terra enorme, com toneladas de grandes rochas caindo pela encosta. Apenas um segundo depois, a sorte não veio para este motorista também. O carro poderia ter sido atingido por uma rocha caída ou poderia ter caído no leito de um rio de fluxo rápido à frente. Exploração dos Everglades na Flórida. A Flórida é um estado localizado no sudeste dos Estados Unidos. A Flórida é uma grande península que se estende até o Oceano Atlântico e o Golfo do México. É o único estado nos Estados Unidos contíguos que faz fronteira com o Oceano Atlântico e o Golfo do México. Com aproximadamente 2.100 quilômetros de litoral, a Flórida possui inúmeras praias lindas, dunas costeiras e estuários. Em um dia quente e ensolarado no coração dos Everglades da Flórida, um homem aventureiro chamado Mark embarcou em um passeio de aerobarco com sua esposa. Eles estavam ansiosos para explorar o ecossistema único e cativante dos pântanos, esperando ver algumas das famosas vidas selvagens da Flórida. Enquanto o aerobarco deslizava sem esforço pelas águas pantanosas, Mark não pôde deixar de sentir uma onda de excitação ao tirar sua câmera para capturar a paisagem hipnotizante. A cada momento que passava, as chances de testemunhar um encontro emocionante pareciam intensificar-se. De repente, um jacaré surpreendeu a todos ao se lançar na borda do barco. Um suspiro contido percorreu o grupo enquanto eles prendiam a respiração, incertos sobre o que aconteceria a seguir. O vídeo aterrorizante do jacaré subindo no barco lembraria para sempre esse momento perigoso, mas incrível. Acidente do voo Tenerife. O aeroporto de Tenerife está localizado no município de San Cristóbal de La Laguna, na parte nordeste da ilha de Tenerife, na Espanha. O aeroporto de Tenerife serve como um importante centro de transporte, conectando Tenerife com vários destinos domésticos e internacionais. O desastre do aeroporto de Tenerife
é amplamente considerado o acidente aéreo mais mortal da história. Ocorreu em 27 de março de 1977, no aeroporto de Los Rodeos, agora conhecido como Aeroporto Tenerife Norte, nas Ilhas Canárias, Espanha. O desastre foi o resultado de uma série de eventos infelizes e falhas de comunicação. O acidente envolveu duas aeronaves Boeing 747, uma operada pela KLM Royal Dutch Airlines e a outra pela Pan Am. O desastre se desenrolou quando ambas as aeronaves foram desviadas para o aeroporto de Los Rodeos, devido a uma ameaça de bomba no destino pretendido, o aeroporto de Gran Canaria. A grande quantidade de aeronaves congestionou o espaço limitado de estacionamento em Los Rodeos, resultando em alguns aviões tendo que estacionar na pista de taxiamento. Em meio à situação caótica, um controlador de tráfego aéreo instruiu erroneamente a aeronave da KLM a decolar enquanto a aeronave da Pan Am ainda estava na pista, pretendendo sair por uma pista de taxiamento. Essa falha de comunicação levou a uma situação crítica. A aeronave da KLM, tentando decolar, colidiu com a aeronave da Pan Am que ainda estava na pista. O impacto fez com que a aeronave da KLM se partisse e pegasse fogo, enquanto a aeronave da Pan Am sofreu danos significativos, incluindo uma ruptura no tanque de combustível. Queda do Transasia Airways em Taipei. Imagens do acidente do voo. Transasia Airways em Taipei parecem mostrar o avião atingindo uma ponte momentos antes de cair em um rio. Este é o momento dramático que mostra o avião tocando a pista, o pouso pesado fazendo com que um dos trens de rodas se destacasse e saltasse para o ar. Pousar no deserto arenoso provavelmente não foi a melhor opção, pois o avião acabou se despedaçando. Ele pousou com apenas uma roda restante e não conseguiu chegar ao fim da pista. Queda do voo Air France 447. O voo Air France 447 foi um evento notável na história da aviação. O voo Air France 447 era um voo internacional de passageiros do Rio de Janeiro, Brasil, para Paris, França. A aeronave envolvida era um Airbus A330-203. A aeronave encontrou condições meteorológicas severas sobre o Oceano Atlântico, particularmente na região conhecida como Zona de Convergência Intertropical. Cerca de 4 horas após o início do voo, enquanto voava a uma altitude de aproximadamente 35 mil pés, ou 10 quilômetros em relação ao solo, o avião entrou em uma tempestade de alta altitude. Os pilotos lutaram para gerenciar a situação, recebendo indicações conflitantes de velocidade do ar e não conseguindo avaliar com precisão a velocidade real da aeronave. Os pilotos foram incapazes de recuperar o controle da aeronave, resultando em uma estolagem de alta altitude e subsequente descida rápida. Finalmente, o voo Air France 447 caiu no Oceano Atlântico, aproximadamente 1.000 quilômetros a nordeste do arquipélago de Fernando de Noronha, no Brasil. O impacto ocorreu com força significativa, resultando na destruição da aeronave e na perda de todos os 228 passageiros e tripulantes a bordo. Desastre do voo Ethiopian Airlines 302. O voo Ethiopian Airlines 302 era um voo internacional programado de Addis Abeba, Etiópia, para Nairobi, Quênia. A aeronave envolvida era um Boeing 737 MAX 8. O voo decolou do Aeroporto Internacional de Bole, em Addis Abeba, em condições meteorológicas claras. Pouco depois da decolagem, os pilotos relataram dificuldades técnicas e solicitaram permissão para retornar ao aeroporto. A aeronave experimentou variação vertical errática, altitude flutuante e dificuldades em controlar o avião. Dentro de minutos após a decolagem, o nariz da aeronave começou a inclinar para cima e para baixo, indicando um possível problema com o sistema automatizado de controle de voo da aeronave. Ele caiu perto da cidade de Bishoftu, na Etiópia, apenas 6 minutos após a decolagem. O impacto foi significativo, resultando na destruição da aeronave e em um fim trágico. Perseguição em alta velocidade em Echo Park. Echo Park é um bairro vibrante localizado na região central de Los Angeles, Califórnia. Uma perseguição em alta velocidade terminou em Echo Park em uma quinta-feira, depois que o veículo bateu em um poste de energia e capotou. O veículo tombado agora serve como um testemunho das potenciais consequências da negligência. Nunca desrespeite a lei e, por favor, obedeça ao limite de velocidade em todas as estradas, pessoal. Queda de poste em Bucks County.
um caminhão de grande porte derrubou postes de utilidade e fios, fazendo uma grande bagunça em uma manhã na Rota 61 em Bucks County. Travessia de rio por carro. Travessia espetacular de rio por um carro, conduzido por um motorista com nervos de aço. No entanto, esta ação é muito perigosa para muitas pessoas, então não tente, pois depende muito do tipo de veículo e da habilidade do motorista. Caminhão caindo em buraco na China. Imagens de vigilância mostram um caminhão caindo em um enorme buraco que se abriu em uma estrada no centro da China, em Xi'an, em 27 de dezembro de 2020. Falha no teleférico em Colônia. Colônia, também conhecida como Köln em alemão, é uma grande cidade localizada na parte ocidental da Alemanha. Está situada às margens do rio Reno e é a maior cidade da Renânia do Norte-Westfália, um dos 16 estados federais da Alemanha. O rio Reno atravessa a cidade de sul a norte, desempenhando um papel vital no transporte, comércio e turismo da cidade. O sistema de teleférico aqui é conhecido por suas vistas deslumbrantes do rio Reno e dos marcos icônicos da cidade. Em um domingo de 2018, ele subitamente experimentou uma falha mecânica. Quando o teleférico parou abruptamente, tensão e medo se espalharam entre os aproximadamente 100 passageiros a bordo. 32 das cabines estavam operando quando o incidente ocorreu no domingo. Suspensos a grandes alturas, a descrença dos passageiros se transformou em uma mistura de ansiedade e incerteza. Cada minuto parecia uma eternidade enquanto eles aguardavam ansiosamente o resgate. Finalmente, o último passageiro foi trazido para a segurança, saudado por aplausos e aclamações da multidão reunida. Embora abalados, estavam imensamente gratos pela habilidade e dedicação da equipe de resgate, que garantiu seu resgate do tormento suspenso. Momento chocante. Uma enchente arrasta um prédio inteiro no Paquistão em agosto de 2022. Outro vídeo de uma casa desabando no Alasca levou as autoridades a evacuar uma rua inteira. O Aeroporto Internacional de Guadalajara é um dos mais movimentados e importantes do México. Está situado a uma elevação de cerca de 1.530 metros acima do nível do mar. O aeroporto é bem conectado à cidade e à região através de uma rede de estradas e rodovias. No ano passado, um vídeo curto postado no Twitter mostrou chamas e faíscas saindo do motor direito de um Airbus A320. Temos o outro motor, então o momento aterrorizante em que um motor de avião pega fogo momentos após a decolagem. Os passageiros de um Viva Aerobus sobreviveram ao que poderia ter terminado em um acidente catastrófico quando o motor do avião explodiu em chamas durante o voo no México. Apenas minutos haviam se passado quando o voo VB-518 decolou do Aeroporto Internacional de Guadalajara e se dirigia ao Aeroporto Internacional de Los Angeles quando o segundo motor do Airbus A320 pegou fogo. À medida que os ventos do furacão Aida aumentaram para velocidades inimagináveis, o telhado de um prédio em Hammer foi tomado pela fúria da tempestade. Oh meu Deus! Lá se vai metade do telhado! O telhado está se soltando, oh meu Deus! Com um rugido ensurdecedor, a estrutura do telhado foi rasgada, deixando para trás uma cena de destruição. O rio Aransas é um importante curso de água que flui por vários estados dos Estados Unidos, incluindo Colorado, Kansas, Oklahoma e Arkansas. Para Oklahoma, que possui um sistema de barragem significativo que desempenha um papel crucial na gestão de recursos hídricos, controle de enchentes e geração de energia hidrelétrica. Há 4 anos, 2 barcaças poderosas se soltaram de seus amarras e embarcaram em uma jornada descontrolada rio abaixo, seu destino as levando a um encontro fatídico com uma barragem formidável perto de Weber's Falls. Quando se dirigiam para a barragem, o confronto entre sua massa colossal e a estrutura inflexível era inevitável, uma colisão que deixou uma marca indelével na paisagem. As barcaças afundadas agora repousam como sentinelas silenciosas do tumulto inesperado. A Flórida, um estado do sudeste dos Estados Unidos, é renomada por suas diversas paisagens e atrativos costeiros. É uma península que se projeta no Oceano Atlântico e no Golfo do México, cercada por água em 3 lados, dando-lhe um caráter marítimo distinto. Em fevereiro de 2018, uma cena de devastação surreal se desenrolou, enviando ondas de choque pela comunidade. Um colossal buraco como a boca voraz da própria terra surgiu com uma fome voraz, engolindo casas e sonhos em seu aperto implacável.
Você pode ver a casa sendo engolida por um buraco de 171 metros de largura e 15 metros de profundidade. Que assustador! O derramamento de óleo de 2020 nas Ilhas Maurício foi um desastre ambiental que ocorreu na costa sudeste da nação insular, no Oceano Índico. O derramamento foi resultado do encalhe do MV Wakashio, um navio japonês que transportava 4.000 toneladas de combustível e que bateu em um recife de coral perto de Point Desny, no Oceano Índico, em 25 de julho de 2020. O navio acabou se partindo, levando a um vazamento significativo de óleo nas águas circundantes. Um vídeo mostra o rio Llano inundado transbordando uma ponte em Kingsland, cerca de 105 quilômetros a noroeste de Austin. A água, em movimento rápido, bateu contra a ponte do Texas, causando seu colapso sob a força da correnteza. À medida que essas bolas de gelo crescem, elas caem no chão com força significativa, causando destruição generalizada. O impacto das pedras de granizo quebra janelas, amassa telhados e arranca vegetação. Veículos desprotegidos sofrem danos substanciais, enquanto casas e estruturas podem precisar de reparos caros. Além disso, a agricultura também é severamente afetada, pois o granizo pode destruir colheitas, levando a perdas econômicas para os agricultores. O bairro de Overton Park foi confrontado com um esforço significativo de limpeza após o rompimento de uma tubulação de água. Este evento repentino e disruptivo liberou uma torrente de água que inundou ruas e propriedades. Rompimentos de tubulações de água podem ser particularmente desafiadores devido ao potencial de danos extensivos causados pela água e à necessidade de limpeza e reparos completos. Na Virgínia, um incidente aterrorizante ocorreu quando um carro bateu em um pub local, provocando um incêndio devastador. A noite pacífica foi interrompida quando o veículo colidiu com o estabelecimento, desencadeando um inferno de chamas que engolfou o pub. As chamas rugiram, enviando grossas colunas de fumaça para o céu noturno, enquanto clientes e transeuntes fugiam para a segurança. Este evento trágico serviu como um lembrete sombrio da natureza imprevisível dos acidentes. No sul da Flórida, um dia que deveria ser rotineiro rapidamente se transformou em um espetáculo de partir o coração. Um helicóptero, suas hélices cortando o céu, se tornou uma visão aterrorizante ao deixar um rastro de fumaça espessa. Momentos depois, em uma reviravolta dolorosa, o helicóptero saiu de curso, sua descida se tornando catastrófica. Ele colidiu com um prédio de apartamentos enquanto respondia a um acidente de trânsito. Você pode ver que o teto da casa foi perfurado por um grande buraco. Oh, meu Deus, que horror! Oremos pelas famílias e amigos das vítimas e esperamos que os sobreviventes e os socorristas recebam a ajuda psicológica de que precisarão. Uma casa no condado de Madison foi destruída por uma explosão de gás no início da manhã, após um veículo colidir com ela, quebrando o medidor de gás da casa. Pedaços da casa foram lançados nos quintais vizinhos e do outro lado da rua. Alguns destroços pousaram no telhado de uma casa do outro lado da rua. Quase nada restou de pé da casa na West Elm Street. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, pois a casa e outras 6 haviam sido evacuadas pouco depois das 3 da manhã, quando os bombeiros determinaram que não podiam desligar imediatamente o gás. No mês passado, uma aeronave da Juba Airways que transportava passageiros civis da cidade de Baidoa, no sudoeste, sofreu uma aterrissagem forçada no aeroporto internacional Aden Adi. O avião fez contato com o solo antes de alcançar a pista, virando de ponta cabeça e terminando de cabeça para baixo. Em um desdobramento angustiante, a aeronave pegou fogo, exigindo ação rápida dos bombeiros que correram para apagar as chamas. Uma cena de intenso tumulto se desenrolou na quarta-feira, 23 de agosto, quando a Avenida Britânia, em Watertown, testemunhou um evento súbito e devastador. Um vídeo impactante captura a visão angustiante de uma casa em chamas, lançando colunas de fumaça no ar. 4 caminhões de bombeiros correram para a cena, enquanto o primeiro andar de uma casa de 2 andares era consumido pelas chamas implacáveis. Novosibirsk é a maior cidade da Sibéria e a 3ª maior cidade da Rússia. É um importante centro cultural, industrial e científico do país. A cidade é conhecida por seus institutos de pesquisa, universidades e atrações culturais. Em 14 de junho de 2021, uma série de explosões estrondosas abalou a tranquilidade de Novosibirsk.
O distrito de Oktyabrsk testemunhou uma cena caótica quando uma estação de gás foi engolfada por chamas. O ar foi perfurado pelas explosões ensurdecedoras. Tanques contendo combustível líquido volátil sucumbiram ao incêndio, desencadeando uma reação em cadeia de explosões que enviou ondas de choque pela vizinhança. No mês passado, no Golfo do México, ocorreu um incidente arrepiante quando chamas irromperam na plataforma offshore em Chova, um importante centro de produção de energia. A plataforma offshore foi subitamente engolfada por um incêndio feroz que lançou um brilho ameaçador sobre a água. Tão terrível. Um incêndio de grandes proporções irrompeu no Parque Industrial de Cosley, em Kirby, mobilizando substancialmente os serviços de emergência. As chamas irromperam com intensidade feroz, pintando o céu com um brilho ameaçador enquanto a fumaça se espalhava. Um incêndio de grandes proporções irrompeu na fábrica de plásticos de Bridgewater, em um parque industrial em East Yorkshire, enviando grandes colunas de fumaça a quilômetros de distância. Moradores locais relataram ouvir explosões altas e um residente disse que carvão caiu em seu jardim, enquanto a polícia de Humberside também alertou o público para evitar a área. Um trem de carga vazio atingiu um deslizamento de pedras ao longo dos trilhos no condado de Somers, Virgínia Ocidental, na manhã de 8 de março, causando um descarrilamento em chamas. A locomotiva de liderança pegou fogo e 22 vagões vazios descarrilaram perto do Rio Nil. Não houve relatos de feridos graves, nem de materiais perigosos sendo transportados por este trem. 4 vagões de um trem de passageiros da Metrolink do sul da Califórnia tombaram após colidirem com um caminhão nos trilhos no condado de Ventura, noroeste de Los Angeles. O caminhão então pegou fogo. Fumaça sobe de uma fábrica de produtos químicos na Geórgia após várias explosões e um incêndio no início deste ano. A fonte química do incêndio é o peróxido de hidrogênio, que é fabricado na planta. Vários bairros foram evacuados e outros foram instruídos a se abrigar no local. Houve um total de 3 explosões. Uma ocorreu quando as equipes chegaram ao local, e 2 explosões adicionais ocorreram quando começaram a se afastar da fábrica de produtos químicos. O incidente de 21 de junho de 2019 na refinaria Philadelphia Energy Solutions foi um desastre industrial significativo que ocorreu na Filadélfia, Pensilvânia. Esta refinaria, uma das mais antigas e maiores da costa leste, sofreu um incêndio catastrófico e explosões que lançaram colunas de fumaça no ar e abalaram os bairros próximos. O incidente foi provocado pelo rompimento de um tubo contendo ácido fluorídrico altamente inflamável, um produto químico tóxico e corrosivo. O incidente resultou em um incêndio significativo que queimou por horas. Felizmente, não houve fatalidades, no entanto, o incidente levantou preocupações sobre a segurança da refinaria e os riscos potenciais decorrentes do armazenamento e uso de materiais perigosos em tais instalações industriais. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais, clique no link na tela agora. Obrigado por assistir e não perca nossos próximos conteúdos.